Bom dia! Graças ao nosso Deus, mais um domingo para estudarmos a Palavra de Deus. Seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez e aos que já estão conosco há tempos, vamos abrir a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 14. Novo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 14. Nós não leremos todo o texto agora, vamos ler durante a meditação. Eu vou ler apenas alguns versículos neste momento. Nós vamos ler agora 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero, escravo abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firmes. Versículo 13. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Versículo 14. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor ou ósculo santo. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Que Deus abençoe sua palavra lida para a nossa meditação. Vamos orar como fazemos todos os domingos. Senhor, como é bom nós podermos ler a Tua palavra, aprender de Ti cada dia mais. Agradecidos porque diariamente o Senhor tem nos fortalecido através da Tua palavra. E nós temos mantido uma íntima comunhão com o Senhor através da oração. Agora venha abençoar todos que estão participando da escola dominical online e venha me usar como instrumento das Suas mãos, para que possamos receber o alimento espiritual. Oro agradecido por tudo e o faço em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação nesta manhã é muito importante, porque a vitória nas dificuldades depende das nossas atitudes, principalmente porque o cristão ele enfrenta dificuldades, enfrenta problemas. Ser cristão não há imunidade nenhuma. O próprio Jesus Cristo, quando ele esteve conosco, ele claramente enfatizava: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é importante saber que em todos os momentos da nossa vida, nós temos a vitória dada pelo próprio Deus. Mas isso vai depender das nossas atitudes. E essa era a preocupação do apóstolo Pedro quando escreveu essa carta, e ele colocou para nós aí 5 atitudes práticas para que nas dificuldades nós tenhamos vitórias e tenhamos essas atitudes que aquele que serve a Deus procura tê-la nas horas difíceis, nas horas dos problemas, nas horas que enfrenta as provações. Observemos que no versículo 5 de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aí nós aprendemos a primeira atitude para termos vitória diante das dificuldades. A primeira atitude é submissão. A pessoa submissa é aquela que está totalmente dependente, dirigida, guiada por Deus. A pessoa submissa, ela sente que ela não é nada sem a ação de Deus na sua vida. Ela necessita da ação do próprio Deus para guiá-la. E nós aprendemos a sermos submissos, a aceitarmos a vontade de Deus, e temos aquela consciência que o apóstolo São Paulo nos coloca, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aprendemos lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 36, quando Jesus Cristo ali orou, que não fizesse a sua vontade, mas faça-se a tua vontade. A pessoa submissa a Deus diante das dificuldades tem vitórias porque sabe que Deus está
na direção, no controle. Deus está conduzindo tudo. Assim como Ele conduz as nossas vidas nos momentos de alegrias, de felicidades, Ele também nos conduz nos momentos difíceis, nos momentos de problemas. E aprendemos que a desobediência, o ato de não obedecer a Deus, é pecado como de feitiçaria, né? Porque o Senhor não se agrada dessas práticas que são práticas contrárias à vontade de Deus. E ele compara isso lá em 1 Samuel 15, versículo 22 a 23. E aprendemos que deve haver aquela submissão mútua, né? Mútua. E principalmente quando alguém o irmão fizer algo errado, nós devemos auxiliá-lo, ajudá-lo, para que ele realmente possa voltar a estar no caminho de Deus, a andar no caminho de Deus. E é tão importante isso, né? Nós obedecemos a Deus e também obedecemos as pessoas que estão ao nosso redor, que desejam também o melhor para nós. E quando elas usam, né, desse amor para nos orientar, para mostrar o caminho adequado, correto, nós devemos estar também submissas a ela. Porque a desobediência é algo que não conduz à submissão. A desobediência, eu faço aquilo que eu acho, que eu penso, que eu acredito, que eu quero. E nós estamos agora, para termos vitórias nas dificuldades, submissos à vontade de Deus, como o apóstolo São Pedro nos orienta no texto que nós lemos. Mas aprendemos também, lá no versículo 6º, portanto, do capítulo 5º, versículo 6º, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Aprendemos aí a segunda atitude importante para termos vitória diante das dificuldades. Primeiro, é claro, a submissão a Deus. E também aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, que nos exortam a ter uma vida correta, uma vida reta. Se praticamos desobediência, que possamos realmente pedir perdão a Deus e andar no caminho adequado. Mas, em segundo lugar, a segunda atitude, né, é a humildade. E aí o apóstolo São Pedro nos faz duas promessas. Quando nós somos humildes, nós deixamos realmente tudo no controle divino. Sabemos que não somos nada sem Deus. Ele é tudo na nossa vida. E eu devo tudo a Ele. E a humildade faz com que eu o exalte soberanamente, né? Eu perceba que eu não sou nada sem Deus. Não tem sentido a minha vida se não for estar diante de Deus. A minha vida só tem sentido, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O mais importante nessa vida é a minha intimidade com Deus. Então, por isso, todas as manhãs, quando eu acordo, a primeira pessoa que eu me coloco diante do seu altar é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, humildemente agradecido pela dádiva da vida que Ele tem me concedido e a sua graça, né? A graça divina é maravilhosa. O que é a graça divina? É o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos nada. Pelos nossos pecados, nós seríamos totalmente castigados, condenados eternamente. Mas o Senhor foi tão maravilhoso que através de Jesus Cristo, da ação dele por nós, conquistou para nós o perdão maravilhoso, né? E esse perdão nos é dado através dessa graça do Senhor. E recebemos de Deus essa graça, que é um favor imerecido. Hoje nós estamos íntimos de Deus, temos comunhão, graças a Jesus Cristo. O único que nos concede essa dádiva de estarmos nessa relação com Deus é Jesus Cristo. E o texto nos coloca, não é? Humilde, né? E que o Senhor, na hora adequada, Ele nos usa, né? Ele nos capacita, Ele responde às nossas orações.
Nós estamos aqui para fazer o que o Senhor deseja na nossa vida. E é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. E aí nós aprendemos a segunda atitude. Primeiro, a submissão. Agora, a segunda atitude, humildade diante do Senhor. Ele é o soberano, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra. E ninguém será exaltado pela soberba ou do orgulho. A soberba é algo tão triste. As pessoas que se consideram melhores do que as outras por ter posses, por ter mais estudo, por ter maior conhecimento, isso é totalmente triste porque nós não somos, não temos nada. Viemos a esta vida praticamente sem nada e vamos voltar dessa vida sem nada. E o orgulho, né? Se achar melhor do que o outro, isso totalmente desagrada o Senhor. Nós temos sempre a lembrar que nós somos iguais. Somos todos iguais. Nesse período da pandemia, nós percebemos muito bem essa verdade. Quando ela veio em todas as casas, em todas as classes sociais, ela atingiu todos e, graças a Deus, alguns sobreviveram, estão conosco, outros já não estão mais conosco. A vida é rápida. De repente, tudo pode mudar e o orgulho, se achar o melhor, nós não somos melhor do que nada, nós não somos nada sem a ação de Deus. E graças a Deus, nós estamos aqui, pela sua misericórdia, que se renova cada manhã, nós estamos aqui, presentes nessa vida. Por isso, nós constantemente estamos submissos a Deus e humildemente aceitamos a ação de Deus para a nossa vida e tudo aquilo que Ele coloca no nosso caminho, seja coisas boas ou coisas difíceis que são para o nosso crescimento espiritual. E é triste porque Deus resiste aos soberbos. Deus não se agrada daqueles que são governados pelo seu eu. Eu realizo, eu faço, eu concedo, o eu não existe na vida do cristão. Agora, o seu coração está no controle do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele que controla a sua vida e nas horas das dificuldades, essa consciência, né, de submissão, de humildade, me capacita a ter vitórias. Mas vejamos que a humildade leva plenamente a gente a colocar o único que deve ser o centro da minha vida é Cristo. Ele é o centro de tudo, Ele é o primeiro da minha vida. E Ele me capacita, né, a ter a vida que agrada a Deus quando eu estou a realizar a sua obra, o seu trabalho. Vejamos também que humilhamos diante de Deus, não é? Nos colocamos diante de Deus quando nós confessamos os nossos pecados, não é? Os nossos pecados nos afastam de Deus. Nós perdemos a íntima comunhão com o Senhor. E quando nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão a Deus, Ele nos restaura. A palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, é tão bom porque o Senhor lança nas profundezas dos mares, como diz a palavra, o Senhor nunca mais se lembra dos nossos pecados, eles são totalmente apagados graças à ação de Jesus Cristo, que pagou por todos os nossos pecados. Em Cristo nós somos justificados, somos considerados justos diante do Senhor através da ação de Cristo na cruz do Calvário. E é muito importante acertar, confessar, pedir perdão a Deus por todos os pecados, estar em paz com Deus e se humilhar diante do Senhor. Reconhecer que precisamos dele e que ele é a nossa força, ele é a nossa capacitação, ele é o que conduz a nossa vida. Mas, em 1 de Pedro, capítulo 5, 7, nós aprendemos ainda as vitórias diante das dificuldades, com submissão, com humildade e lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vejamos aí, fundamentalmente, a confiança no Senhor.
Quando nós estamos nas dificuldades, nós temos vitórias, porque nós submetemos à vontade de Deus, nos humilhamos diante de Deus e também nós confiamos no Senhor. As preocupações nos afastam de Deus e precisamos pedir muito a Deus para nos auxiliar a entregar nas suas mãos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Precisamos muito a Deus para que Ele nos dê essa segurança através do seu Santo Espírito, para que a gente lance sobre Ele, é o que a palavra nos coloca aqui, lance sobre Ele, coloque, para que Ele efetue, Ele opere. Nós precisamos aprender o que o salmista nos coloca, né? Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E o versículo 7, o mais difícil, descansa no Senhor e espera nele. E lá no Salmo 46 também nós temos um texto que precisamos muito da orientação de Deus. Aquietai-vos, fique quieto, que eu sou Deus. E nessas horas das dificuldades, nós podemos ter vitórias, quando realmente nós confiamos no Senhor, colocamos Ele, lançamos a Ele, para Ele, os nossos problemas. Agora, Deus se ocupa com coisas grandes e pequenas. Deus está atento a tudo. O Senhor está em toda parte. É tão bom saber da onisciência de Deus, que Deus sabe de tudo, da onipotência de Deus, Deus tem o poder sobre todas as coisas, não é? E da onipresença de Deus. Deus está presente em toda parte. Ele está vendo os nossos problemas, Ele está vendo as nossas dificuldades. Mas as preocupações da nossa mente, a ansiedade, que é aquela mente dividida, faz com que a gente perca o foco. E nas horas das dificuldades, o nosso foco deve ser confiança no Senhor. Estar submisso ao Senhor, humilde diante do Senhor e confiando no Senhor. E Ele olha para tudo, sejam grandes coisas, sejam pequenas coisas. Isso nós aprendemos lá em Isaías, no capítulo 49, versículo 16, e também em Lucas, no capítulo 12, o versículo 6 e 7. Depois, mais tarde, você pode ler esses dois textos e você vai se aperceber dessa verdade, não é? Por isso, eu achei importantíssimo colocar esses dois textos aqui para nós. Eu ia pedir para vocês lerem, mas acho melhor, vamos colocar, vamos ler e aprender que Deus está atento às grandes coisas como às pequenas coisas que acontecem. O texto nos diz, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Nós estamos nas palmas das mãos do Senhor. Seus muros estão sempre diante de mim. Nós temos a muralha do Senhor a nos proteger, a nos guardar. E também, em Lucas, no capítulo 12, versículos 6 a 7, nos diz, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo. Deus sabe tudo, contou todos os nossos cabelos e todos têm importância diante do Senhor. Os seus problemas têm importância diante do Senhor. E é importante porque Ele está usando os problemas, as dificuldades para nos fortalecer e para fazer com que nós aprendamos a confiar em Deus, a descansar em Deus. Lembre-se, hoje nós estamos enfrentando problemas, dificuldades, lutas, mas isso é passageiro, é momentâneo. No momento certo, na hora certa, Deus vai operar, vai mudar a nossa vida. Eu sempre me recordo de José, não é? Conheci José do Egito. Ele passou por provações, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi caluniado pela esposa de Potifar. Mas Deus estava preparando a vida dele para que ele se tornasse o governador do Egito. E que fosse o instrumento de Deus para salvar o povo de Deus, para salvar o povo de Israel. E ele foi usado por Deus, mas ele passou pelas provações. Mas ele confiou nas provações, nas dificuldades. Ele foi submisso à vontade de Deus, ele foi humilde, ele confiou no Senhor, e o Senhor usou a sua vida e ele pôde ser um instrumento de salvação para o seu povo, no período em que o povo de Israel estava sendo formado ali no Egito. Agora, lançar a ideia aí do texto colocado pelo apóstolo São Pedro devemos jogar as preocupações no braço divino com tanta força que fique lá. Essa palavra lançar, jogue com toda a força, coloque com toda a força, com o seu íntimo, né?
Às vezes nós estamos num momento de oração, é tão duro, nós estamos, nem palavras temos mais para expressar ali a nossa dor, a nossa dificuldade. Lance sobre o Senhor, mas lembre-se que o Espírito Santo, ele que nos ajuda a orar. E ora com gemidos inexprimíveis. E é tão bom saber que o Espírito Santo leva as nossas orações ao Senhor. Por isso nós temos que lançar. Lance o seu gemido, lance a sua dor, coloque diante do Senhor, para que realmente Ele opere. E Ele vai operar. Ele vai operar no momento certo. Agora, esse é um momento de dor, de dificuldade. Aguarde a ação de Deus. Mas não deixe de lançar diante dele, diante das dificuldades. Sendo submisso, humilde diante do Senhor e confiando plenamente no Senhor. A preocupação é a porta aberta para o diabo nos devorar. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos o inimigo. Né? O inimigo, o diabo está em ação. E a preocupação faz com que eu seja devorado. Né? E a minha mente, nós somos nossos maiores inimigos. E temos que tomar cuidado, porque a nossa mente é uma mente que cria coisas. Né? Ela imagina coisas, e nem sempre tudo aquilo que imaginamos que irá acontecer. É a própria mente que faz isso. Por isso, a nossa mente deve estar sendo controlada pelo Senhor Jesus. E as preocupações todas lançando ao Senhor, como o apóstolo Pedro nos coloca no texto. Agora veja bem, em 1 de Pedro, capítulo 5, 8, nós aprendemos: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, ainda o versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aprendemos aí que nós estamos numa luta defensiva. Nós temos um inimigo que ruge como um leão, que é o próprio diabo, o próprio Satanás. E ele está sempre tentando nos fazer com que desviemos do caminho do Senhor. Mas o nosso foco é o Senhor. Por isso, nas horas das dificuldades, nós temos que estar atento nessa luta defensiva. Nós temos uma batalha contra o inimigo. Por isso, nós temos que orar sem cessar, como a palavra nos coloca, e ler a palavra de Deus para nos fortalecer, para nos alimentar, porque a palavra é a nossa armadura contra o inimigo, porque nós estamos numa luta defensiva. Então as vitórias nas dificuldades dependem das minhas atitudes, e nesse momento eu tenho que estar atento à ação do inimigo para tentar fazer com que eu não descanse, que eu não confie no Senhor. Lutero alertou um ponto importante. Ele diz: ele perdeu os dentes, falando do diabo, quando mordeu Cristo, sem poder para ferir os filhos de Deus, pois foi derrotado na cruz. Então, nós não precisamos temer de forma alguma o nosso inimigo, porque ele foi derrotado na cruz. Ele não tem poder nenhum na vida daqueles que andam com o Senhor Jesus, daqueles que são guiados pelo Pai, Filho e Espírito Santo. A gente está sempre nessa luta defensiva, sempre atento à sua ação. E temos que resistir, né? Diante do pecado, sempre dizer não a ele. Né? E a gente tem que se livrar de todos aqueles pontos de apoio que o diabo possa encontrar em nossa vida. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, é hora de confessar, pedir perdão a Deus, porque o inimigo trabalha e ele procura esses pontos fracos. E os nossos pontos fracos todos devem estar sendo colocados no guiar de Deus, no guardar de Deus, no capacitar de Deus, para que a gente possa superar, vencer e sempre confiando na ação divina em toda e qualquer situação. E a preocupação, pecados, práticas de ocultismo servem de apoio ao inimigo. Então nós devemos estar super atentos a essas coisas. Tudo aquilo que não agrada a Deus não deve fazer parte da minha vida, eu não devo usufruir, não devo participar de nada que não agrade o Senhor, porque pode ser elementos usados pelo inimigo para tentar me derrubar, atrapalhar a minha íntima comunhão com o Senhor. E isso a gente tem que estar sempre diante das dificuldades, porque no momento de dificuldades há uma ação e a gente tem que estar nessa luta defensiva, atentos para que nada atrapalhe a nossa comunhão plena com o nosso Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nós aprendemos ainda: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória,
Depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha que promessa especial aí para aqueles que estão nas dificuldades, tendo vitórias e agindo segundo o apóstolo São Pedro, tendo essas atitudes que estamos analisando. E esperança é uma palavra muito importante, principalmente nas horas das provações. Parece que não vai ter fim, parece que eu não vou superar, parece que eu não vou ter força mais. Eu estou totalmente precisando de auxílio, parece que Deus não me ouve a oração. Mas lembre-se bem, Deus colocará um fim à provação, tudo tem um fim. Ele está usando esse momento para eu crescer espiritualmente, para eu aprender a confiar em Deus, para minha fé crescer cada vez mais em Deus e aprender, não é? E os sofrimentos nos faz aperfeiçoados, nos firma, nos torna rocha. E nós temos a esperança de que tudo o que passamos, principalmente nas horas mais complexas da vida, o Senhor está conosco. Ele cuida de nós. E nessas horas nós temos que estar, para termos vitórias, submisso ao Senhor, humildes, diante do Senhor, confiando no Senhor, atento à ação do inimigo que quer fazer com que a gente possa ter derrotas nessas horas, não é? E esperança. E experimentaremos, é claro, né, a vitória plena no futuro. Isso tudo vai passar, pode estar atento, né? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? E vencemos, e Ele nos dá, né? Nós vencemos a luta cotidiana, os problemas, as dificuldades, e sabemos que é temporário. Os problemas, as dificuldades são passageiras, elas vão encerrar. Por isso nós confiamos em Deus, por isso nós estamos tendo essas atitudes diante das dificuldades e conquistando a vitória, aprendendo como o apóstolo São Pedro a ter realmente a esperança de novos tempos, novos momentos. A pandemia vai passar, tudo isso vai ser superado, porque o Senhor está conosco, Ele está agindo em tudo. E, concluindo, né, as vitórias diante das dificuldades dependem das nossas atitudes. E vitoriosos com que atitudes? Não esquecendo nunca, submisso à vontade de Deus, com humildade, deixando que Ele haja, que Ele faça o que o Senhor desejar. Haja como o Senhor desejar para me moldar, para me transformar. Eu sei que esse momento de dificuldade Deus está transformando as nossas vidas. E eu estou aprendendo a confiar no Senhor. Não tem mais ninguém pode resolver o meu problema, a não ser o Senhor. E o Senhor é o Deus do impossível. Ele pode resolver todos os nossos problemas. Basta apenas confiarmos nele. E estamos sempre atentos numa luta defensiva. O inimigo está rugindo como um leão ao nosso redor, querendo nos derrubar. Mas ele já foi vencido. Cristo, quando morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados e derrotou Satanás. Satanás não tem poder nenhum na vida daqueles que andam com o Senhor Jesus. Ele veio ali, como houve a promessa, quando a Eva pecou, viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, que é o símbolo de Satanás também. E foi o que Cristo fez ali. Né? Veio e assumiu a forma humana, morreu na cruz e deu a vida por nós e conquistou a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre a morte. A morte mesmo, ela é temporária, nós não teremos a morte eterna, vamos viver eternamente. Teremos a morte passageira dessa vida, mas a eterna viveremos para sempre com o Senhor. E também a esperança. Então é fundamental a gente saber que tudo vai passar, tudo vamos vencer no Senhor Jesus. E aí aprendemos algo tão importante para esse momento que estamos vivendo de dificuldades, não só no Brasil, como no mundo. E ele coloca lá em 1 de Pedro, capítulo 5, o versículo 11, que deve ser sempre a nossa oração, a nossa adoração. A Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Toda a glória, toda a honra, né, seja dada. Quando lemos o Apocalipse, nós percebemos muito bem ali as colocações. Santo, santo é o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Ao único
que é digno de receber toda a honra e toda a adoração. A Ele seja dada toda a honra e toda a adoração. Por isso, concluindo a nossa meditação nesta manhã, nós vamos cantar esse hino pedindo a Deus que nos renove, principalmente a letra nos diz: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, amém. Que realmente o Senhor possa nos fortalecer, nos capacitar. Eu vou estar agora encerrando, agradecendo a Deus, a todos que estão orando, principalmente as irmãs que estão a orar por esse ministério, por esse trabalho. Que Deus abençoe a todas e as recompense, as guarde e as proteja. E vou estar a orar para que Deus esteja cuidando de cada um de nós e nos acompanhando nas horas das dificuldades e nos dando a vitória, e que possamos ter essas atitudes, né, que o apóstolo São Pedro nos colocou nesse estudo da manhã. Oremos. Senhor, como é bom nós podermos ler a Tua palavra e aprender de Ti. Gratos porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E faz, ó Pai, com que nós possamos, nas horas das dificuldades, viver o que o apóstolo São Pedro nos colocou. Temos essas atitudes. Aprendemos realmente a sermos submissos à Tua vontade, a nos humilharmos, a confiarmos no Senhor, estarmos atentos à ação do inimigo e nunca deixarmos de ter certeza e esperança de que o Senhor vai resolver os nossos problemas. Esteja cuidando daqueles que estão com problemas físicos, sarando-os, operando, aqueles que estão com problemas espirituais também, dá-lhes certeza, segurança, aqueles que estão nos hospitais agora, esteja curando, restaurando, guardando aqueles também que perderam seus entes queridos, confortando, esteja, ó Pai, com os órfãos, com as viúvas que precisam do Senhor, aquelas pessoas que estão nos asilos idosos, esteja assistindo com a Tua graça, e seja aqueles também que estão encarcerados, estão presos em todo o nosso país, e aqueles que estão presos nos seus problemas, nas suas dificuldades, que o Senhor possa dar a eles libertação. Guarda-nos agora, nos abençoe, e nos abençoe durante a semana, e seja abençoado todos aqueles que participaram da escola dominical. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima semana. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém.